Bem-vindo ao canal da Clínica Factum. Hoje nós faremos uma entrevista com o professor Dr. Celso Abidon Lopes de Mello. Ele é oncologista clínico do AC Camargo, ele é vice-líder do Centro de Referência Coloretal e Sarcoma, ele é professor da Faculdade de Mogi das Cruzes, coordena o CELNET Brasil Sarcoma e é orientador de pós-graduação do AC Camargo. Eu não vou continuar porque o currículo dele é bastante extenso e é difícil de falar tudo. Ele é uma fera no assunto. Nós vamos falar sobre câncer de colo retal e intestinal, algo que vem aumentando muito a incidência, principalmente no Brasil. Recentemente um artista de Hollywood faleceu, jovem, né? E é um tema que está em pauta agora. Eu acho que é importante, principalmente a prevenção e essas informações que o Dr. Celso vai falar para a gente. Bem-vindo, Dr. Celso. Obrigado por você ter corrido. Afinal do dia, te pegar aqui não é fácil. Obrigado, Nelson, pelo convite. É uma honra estar aqui para debater sobre câncer coloretal em 2020. Obrigado. Bom, vamos lá. O que é câncer de cólon? Pois é, Nelson. Câncer de cólon ou coloretal, né, é a mesma coisa. São tumores que surgem no intestino grosso, né? Nosso tubo intestinal vai desde a boca, o estômago, intestino delgado ou intestino fino, e depois ele termina no intestino grosso, né? Então o intestino grosso, ele faz basicamente, além de absorver parte dos nutrientes, ele armazena as fezes, enfim, e onde as fezes são formadas e parte dos alimentos digeridos até a gente eliminar. Então o intestino grosso é dividido em intestino cólon, né? Basicamente o tubo intestinal, os tumores, o intestino grosso é dividido em cólon, depois em sigmoide e depois reto. Então são essas três grandes áreas que compõem o intestino grosso, né? E os tumores que surgem no intestino grosso são chamados de adenocarcinoma ou carcinomas do intestino grosso ou coloretais, né? Muito bom. E o que causa esse câncer? Pois é, como a maior parte dos tumores dos adultos, né, a maior parte dos cânceres, geralmente não há um único fator que causa esse tipo de câncer, né? O câncer, na maior parte das vezes, é multifatorial, isso é importante, né? Mas a gente conhece alguns fatores de risco que levam ao surgimento do câncer coloretal, já são bem conhecidos, né? O mais importante, basicamente, é a idade. Com o envelhecimento, o paciente ou as pessoas, os indivíduos, acumulam mutações no seu DNA e eles desenvolvem um tumor na fase avançada da vida, geralmente depois dos 50 anos, quando incide mais frequentemente os tumores coloretais, né? Então a idade é um fator de risco importante, né? Mas ninguém, infelizmente, né, está salvo de envelhecer. Então, envelhecimento é um fator de risco que a gente não consegue prevenir, né? Outros fatores a gente consegue prevenir, por exemplo, uma dieta pobre em fibras, por exemplo, e rica em carnes e processados, né? Essa dieta rica em carnes ou alimentos com cozimento rápido ou assados, por exemplo, e pobre em fibra, por exemplo, está associado com maior incidência do câncer coloretal. É mais carne vermelha. Carne vermelha, estou falando, né? Isso sim. Então a dieta, sim, a gente consegue mudar e a gente consegue diminuir, enfim, melhorar diminuir o risco de ter câncer coloretal, né? Então a dieta é uma delas, é importante, né? Dieta rica em fibras, frutas, antioxidantes, enfim, são dietas que estão associadas com menor chance de desenvolver o câncer coloretal. Depois tem outros fatores com menor impacto no surgimento do câncer coloretal, mas que não são desprezíveis. Por exemplo, obesidade, sedentarismo, tabagismo, né, são fatores de risco que estão associados com o surgimento do câncer coloretal. Cada um contribui um pouquinho, né? Não vou dizer que a pessoa que fuma vai ter câncer coloretal, não é assim da mesma forma que acontece com câncer de pulmão, né? Mas a gente costuma dizer que cada fator desses soma um pouquinho, um degrauzinho a mais para você desenvolver o câncer, né? Então, se você puder tirar vários degraus nessa etapa, nesse processo, você diminui a sua chance de ter câncer coloretal no futuro, né? E assim, álcool também influi nisso ou não? Sim, álcool também, menos do que em câncer de estômago ou câncer da via digestiva alta, mas há estudos mostrando que álcool eventualmente está associado com risco, aumenta um pouco o risco de câncer coloretal. Então, legal você se manter magrinho, fazendo exercício, não fumar, não beber, comer bastante fibra, frutas de uma maneira geral. Exatamente. E diminuir a ingesta de carne vermelha. Exatamente. E comer mais carne branca, de preferência. Exatamente.
E Uma coisa só complementando, Nelson, talvez a gente vai falar disso mais para frente, mas hoje tem dado muita atenção para estudos que avaliam a microbiota intestinal. Não sei se você como gastroenterologista, você sabe muito bem que o nosso intestino é forrado de bactérias, micro-organismos, protozoários, enfim, né? E hoje a gente está tentando descobrir basicamente a identidade da nossa flora bacteriana intestinal, intestino grosso basicamente, né? O meu tipo de bactéria, as minhas bactérias que forram o meu intestino é diferente das bactérias que forram o seu intestino, né? Por questões de alimentação e por questões genéticas, né? Ou ambientais, né? Então, eu acho que num futuro não tão longínquo a gente vai conseguir identificar também bactérias que estão relacionadas com o processo de carcinogênese, com o surgimento do câncer intestinal, né? Então, provavelmente daqui, sei lá, alguns anos eu vou poder fazer um exame de fezes, por exemplo, ou um exame de sangue, identificar um conjunto de bactérias mais agressivas, mais patogênicas para aquele indivíduo que pode estar associado com maior risco de ter o câncer coloretal. Uma vez que a gente sabe isso, né, óbvio que a gente quer obter o conhecimento para modificar a doença. Uma vez que a gente identifica esse perfil de bactérias ruins, eventualmente eu vou criar na sequência o quê? Um tratamento para tentar modificar esse perfil de bactérias ruins e deixar um perfil de bactérias boas, né? Então, no futuro pode ser que a gente previna de forma radical o câncer coloretal através do estudo da microbiota intestinal. Tá? então, enquanto isso, nós vamos dando fibras solúveis que ajudam, né? E vamos lactobacilos para reforçar a flora, porque elas são um protetor e evitam o processo inflamatório, né? Ou não, né? De certa maneira, sim, mal acho que não faz, tá? Sim. Isso é importante dizer, né? Tomar probióticos, aparentemente não faz mal. Em medicina a gente nunca pode dizer que não faz se não foi estudado e provado, né? Mas uma dieta com alimentos naturais, crus, leite cru, por exemplo, enfim, iogurte, coisas que tem uma microbiota ativa, Vai é ajudar. importante para regularizar o intestino e manter o hábito intestinal regular. Né? Bacana. Professor Celso, quais os sintomas de quem tem câncer coloretal? Isso é muito importante. Os sintomas do câncer coloretal estão relacionados com o crescimento do tumor no intestino, né? Os tumores do cólon direito, que a gente fala, os tumores do cólon que estão mais associados, que surgem no cólon direito, do lado direito do intestino, eles predominam um tipo de sintoma. Basicamente, esses pacientes eles têm muita diarreia, uma parte das vezes, os pacientes cursam com anemia. A anemia basicamente se manifesta por um cansaço inexplicado, né? Podem ter dor, né? Uma dor abdominal difusa, né? Os pacientes que têm tumores do cólon esquerdo, basicamente, eles cursam muitas vezes com uma alteração do hábito intestinal. Muitas vezes ir ao banheiro, né, inexplicado, o paciente vai ao banheiro e não consegue evacuar naturalmente. O paciente tem uma mudança no seu hábito intestinal. Olha, meu intestino era um reloginho, sempre foi um reloginho, 2 vezes por dia, ou 1 vez por dia de manhã. E de 6 meses para cá eu estou indo 3 vezes por dia ao banheiro, eu como, vou ao banheiro, é uma coisa inexplicada. Então isso é um sinal de alerta, mudança do hábito intestinal, né? Sangramento nas fezes é muito importante, né? Não é infrequente as pessoas terem sangramento nas fezes por outros motivos, que não câncer, né? Por exemplo, hemorroida, fissuras anais, enfim, levam a sangramento nas fezes, né? Uma vez, ok, né? Mas se isso se repete, você deve procurar sim o coloproctologista, seu gastro, para avaliar e eventualmente fazer uma colonoscopia para avaliar se não tem uma lesão maligna, por exemplo. Né? Principalmente aqueles pacientes acima de 50 anos, né? Exatamente. E aqueles pacientes que têm fatores genéticos para câncer na família, se ele estiver abaixo de até acima de 35 anos, é uma preocupação a mais. Aí você já tocou um ponto importante que é com relação a como prevenir o câncer coloretal, né? Óbvio que mudar os fatores de risco é importante. Uma dieta saudável, não ser sedentário, não ser obeso, não fumar, enfim, é importante. Aproximadamente 10% dos casos dos cânceres coloretais, talvez um pouquinho menos, são hereditários. Tem uma base hereditária muito importante, quer dizer que o pai teve, o filho vai ter e vai passar para o neto, enfim, surge nas gerações. Então é hereditário, tá? Mas não é a regra. A regra é um câncer esporádico, né?
Dessa forma, então, a gente pode tentar prevenir ou diagnosticar de forma precoce o câncer coloretal, né? E o câncer coloretal muitas vezes pode surgir de um pólipo. Pólipo, eu explico para os pacientes, são pequenas verruguinhas que dá na mucosa do intestino, que você vai lá e tira aquela lesão e analisa, é uma lesão benigna, tá? Mas muitas vezes, se a gente deixa esse pólipo sem identificar ou crescendo por muito tempo, ele pode se transformar num câncer. Não estou dizendo que todo pólipo vai virar câncer, mas muitas vezes é uma lesão precursora. E como é que eu vou identificar um pólipo? Basicamente fazendo uma colonoscopia, né? Então a gente vai entrar na área de prevenção e diagnóstico precoce do tumor coloretal, né? Então você pode fazer o diagnóstico precoce através da colonoscopia. Habitualmente recomenda-se fazer a colonoscopia por volta dos 50 anos de idade. Hoje a maior parte da sociedade já tem recomendado antecipar essa avaliação, esse rastreamento. Eu tenho feito isso, eu tenho baixado que tem... Para 45 anos. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a média dos pacientes que não tem fator hereditário por trás, a recomendação tem sido iniciar por 45 anos de idade a primeira avaliação, tá? Essa avaliação pode ser feita com exame simples de fezes, procurar sangue nas fezes ou rastro de sangue nas fezes, pesquisa de sangue oculto nas fezes, tá? Ou um exame mais invasivo, se disponível a colonoscopia, por exemplo, né? Então, habitualmente, a gente recomenda para aquele paciente que tem 45, 50 anos, a primeira colonoscopia. Se não deu nada, não tem histórico familiar, repetir a colonoscopia depois de 10 anos, habitualmente, né? Por outro lado, se você identifica pólipos nessa colonoscopia, você deve organizar a escala, a agenda do paciente para retirar esses pólipos mais precocemente. Olha, se deu um pólipo, esse pólipo já tem sinais de agressividade, não é maligno, mas tem indícios, está com uma cara feia, você deve antecipar essa colonoscopia para 2 anos, por exemplo, né? Então você consegue monitorizar o seu intestino e retirar as lesões precursoras, né? Para aqueles pacientes que têm aqueles indivíduos que têm histórico familiar, aí muda o cenário. Aí a colonoscopia deve ser feita por volta dos 30 anos, 35 anos de idade. Cai bastante o período. E a polipose familiar, né? Isso, pode ser com a polipose, que é um dos tipos das síndromes hereditárias mais rara, ou a não polipoide, né? Então, nós temos duas grandes síndromes hereditárias, que é a FAP, a síndrome polipoide edematosa familiar, né? E o HNPCC ou síndrome de Lynch, né? As duas estão associadas com surgimento de câncer coloretal em idade precoce em vários indivíduos da família, né? Perfeito. Então, em cima disso que o oncologista ou o cirurgião que está acompanhando inicialmente deve fazer o acompanhamento. Muito, muito importante, né, Nelson, quando eu atendo um paciente, por exemplo, né, com diagnóstico de câncer coloretal, que foi operado ou que vem para mim para começar a sua quimioterapia, né? É um senhor que ficou muito, né, assustado, por exemplo, com o diagnóstico do câncer, e ele quer fazer tudo para não ter mais problema de câncer, né, do intestino, de outro câncer, e me pergunta o que eu posso fazer, né? Vamos comer direito daqui para frente, vou parar de beber, vou fazer exercício, ok, né? Ok, isso tudo você deve fazer, né? Aí eu olho para o lado e pergunto para a esposa que está do lado, por exemplo, e a senhora? Ah, vou fazer tudo isso, mas já fez a colonoscopia? Não fiz, né? Então a pessoa do lado poderia ter feito a colonoscopia, né? Poderia ter diagnosticado precocemente o câncer, mas não fez. Ou seja, o diagnóstico precoce, o rastreamento do câncer coloretal em indivíduos saudáveis não é fácil. A adesão é baixa, infelizmente. Eu não tenho sintomas, para que eu vou fazer? É um exame chato, é um exame que você tem que parar um dia para você fazer, tem que fazer um preparo, né? Tem que tomar sedativo, tem que ir no hospital, enfim. Mas é importante. Mas cura, né, Celso? Aí você tira um pólipo, você evita de virar câncer. O diagnóstico precoce é fundamental para a gente curar o paciente, né? E a cura hoje é a realidade para a maior parte dos pacientes que são diagnosticados com câncer coloretal. Quanto mais precoce, mais chance de cura o paciente tem, menos quimioterapia ele vai precisar fazer, menos tratamento agressivo ele vai precisar fazer, né? Então, 45 anos, 50 anos de idade, para todo mundo, uma colonoscopia se disponível. Olha que é importante. Então, tem muita gente que assiste a gente, então a gente tem que entender o seguinte: colonoscopia hoje é um exame fundamental, como é Papa Nicolau para a mulher, como é a mamografia, e eu tiro esse pólipo, ele não virou câncer, porque ele é um adenoma. Sim. E eu evitei dele fazer uma cirurgia, evitei dele fazer uma quimioterapia, evitei outros problemas. Exatamente. Então, é um exame necessário, ponto. Não tem o que discutir e tem que fazer. Exatamente. Mesmo que não tenha sentido nada. Painel genético ajuda? A gente já conversou isso com o Benedito quando ele veio aqui, falou bastante, entende muito do assunto, amigo nosso. E aí, painel genético ajuda?
painel genético é um termo tanto quanto inespecífico na minha área, né? O painel genético basicamente significa nós vamos analisar genes, né? Genes são sequências do nosso DNA que basicamente está associado com, né, se acontece alguma alteração nesses genes, você pode desenvolver o câncer. Então vamos analisar os nossos genes, digamos assim, lá no começo de tudo, né? Então o painel genético, na minha área de oncologia clínica, tem duas formas de fazer. Um painel genético que você analisa as suas células normais, que você vai identificar o risco de o paciente ter câncer, tá? Por exemplo, o paciente teve câncer e eu quero fazer o painel genético no irmão, ou na esposa, ou no filho, tá? Então, para avaliar as síndromes hereditárias, analisar genes, né, e se há uma mutação germinativa. E evitar exames desnecessários, invasivos. Exatamente. Na minha prática, Nelson, o painel genético, nós analisamos genes que estão presentes nas células do tumor, já. Isso é muito importante na minha área de oncologia clínica para direcionar o tratamento. Se eu vou fazer tratamento A, B ou C, de acordo com a mutação que eu identifiquei no gene do tumor. Obviamente que é no tumor daquele paciente, né? Mas não são nos genes das células normais, digamos assim. São nas células tumorais. Então tem o painel genético hereditário e tem o painel genético tumoral, né? É importante diferenciar isso. E nesse lado do painel genético tumoral, a gente tem avançado bastante. Muitas mutações estão sendo identificadas, prognósticas, diagnósticas, né? E que vai guiar a terapia para esses pacientes que têm diagnóstico de câncer coloretal. E hoje o AC Camargo é um precursor, né, nisso no Brasil, né? Até o Benedito que desenvolveu. Sim. E hoje já está liberado numa série de seguradoras, sim, né? Quando o pedido pelo oncologista é um exame que sim, as pessoas têm que saber que pode ser feito pelo convênio. Exatamente. Celso, o paciente chegou aqui comigo, pediu uma colonoscopia por história suspeita, deu câncer de cólon. O que a gente faz primeiro? Opera, quimioterapia, radioterapia? Pois é. Isso é o que eu já ensino há alguns anos para os alunos que estão começando, né, a lidar com oncologia, né? Primeira coisa, diagnóstico, um tumor de intestino, um tumor de mama, um tumor de pulmão, através da biópsia, através da colonoscopia, da mamografia, né? Segundo passo é estadiar o paciente, saber se o tumor está localizado ou se o tumor se espalhou pelo organismo, né? Se o paciente tem um tumor localizado no intestino ou se tem metástases, por exemplo, no fígado, no pulmão, né? Então, na vasta maioria das vezes, né, o paciente tem um tumor localizado no intestino e aí realmente, quando o paciente é diagnosticado com tumor no intestino grosso, digamos que 80%, 70% das vezes, primeiro tratamento é a cirurgia. Tá? Por que eu falo que nem todo mundo é? Porque tem alguns tumores que surgem no intestino distal, no reto distal, né, médio distal. E esses pacientes não devem ser operados de cara, devem fazer tratamento pré-operatório. Tá? Que é radioterapia? Radioterapia, quimioterapia, né, Nelson? Então, tumor de cólon, habitualmente, cirurgia é a primeira abordagem. Né? Tumor de reto distal, na parte distal do intestino grosso, ele deve fazer tratamento pré-operatório com quimioterapia e radioterapia, tá? Não é a maioria dos pacientes. Exceto naquele paciente em que chega, por exemplo, que isso a gente está vendo muito agora, depois da pandemia, muitos pacientes retardaram desde o começo do ano, por exemplo, com sintomas intestinais, não foi fazer exame, não procurou o médico, não foi no pronto-socorro fazer um ultrassom, enfim, foi tomando remédio em casa e agora ele chega com metástases, né? Então, muitas vezes, quando o paciente chega com metástase, o tratamento cirúrgico não é a primeira opção. Nós começamos com quimioterapia primeiro. Né? Então, tem mudado um pouco o cenário, né? Fazer quimioterapia antes de operar o tumor primário do intestino. Tá? Facilita a vida do cirurgião, né? Exatamente. Celso, o terror de todo paciente. Colostomia. Colostomia. Vamos perguntar isso para você. Falou, olha, doutor Celso, eu fui lá no Libone, ele te encaminhou para passar com o senhor e vou ficar com a bolsinha? Pois é, isso é o grande temor, enfim. Tratamento do câncer, né, Libone, muito tempo atrás, é um tratamento que traz muita sequela para os pacientes, né? Seja psicológica, a mais importante, eu acho, seja física, seja debilidade funcional, né? Enfim, então a gente tem minimizado cada vez mais as sequelas, né? A gente não quer só curar o paciente, a gente quer curar o paciente, reabilitar e dar uma boa qualidade de vida para o paciente, isso é fundamental, né? E você tocou num tema importante que é a colostomia, né? Muitos pacientes realmente com tumor de intestino vão precisar de uma colostomia.
E é importante diferenciar uma colostomia temporária, tá? Quando o paciente é operado às pressas ou quando tem alguma complicação, ele ganha uma colostomia temporária. Oclusão intestinal, está fechado o intestino, tem que operar, senão vai estourar, entre aspas, o intestino. Por segurança, a colostomia, depois que você remove o tumor do intestino, é uma medida de proteção. Depois de uma segunda cirurgia, o cirurgião pode ir lá e reverter essa colostomia, ok, né? Mas infelizmente, para tumores muito baixos, que estão lá no reto, né, você não consegue fazer a emenda, digamos, do intestino com outro pedacinho do intestino. E muitas vezes precisa de uma colostomia definitiva, né? Isso é muito interessante, né? No cenário atual, nós temos visto muita mudança no tratamento do tumor de reto, que habitualmente os pacientes com tumor de reto distal que estava muito baixo, né, esses pacientes ganhavam necessariamente uma colostomia definitiva, né? Hoje nós temos empregado o tratamento, que a gente fala tratamento total neoadjuvante. A gente faz quimio-radioterapia, a gente faz quimioterapia, e a gente deixa para fazer a cirurgia radical por último. Por quê? Quase 20% dos pacientes, ou um pouco mais talvez, desses pacientes, o tumor desaparece com esse tratamento e a gente começa a acompanhar os pacientes, né? Com muita vigilância, não é um acompanhamento frouxo. A cada 8 semanas, por exemplo, tem que fazer exames de imagem, tem que fazer uma retoscopia. E se o tumor desaparece da retoscopia, do exame que a gente olha no intestino, não tem mais tumor na mucosa, e é uma ressonância, por exemplo, não mostra tumor no exame, a gente pode ir acompanhando esse paciente cada vez mais, né? Ou seja, preservar a função do esfíncter, não amputar o paciente e deixar da mesma forma preservar a sua qualidade de vida e não diminuir sua chance de cura. Então essa é uma realidade para pacientes que têm tumor de reto, não são todos, infelizmente. Uma parcela desses pacientes que precisariam de uma colostomia definitiva podem ganhar essa estratégia conservadora e não operar. Tá? Eu estou fazendo isso porque tem muitos pacientes que vão assistir e têm câncer de intestino, e aí eles vão ter uma dúvida, por exemplo, se ele tem um câncer com metástase hepática. Discussões acadêmicas mil. Operamos o câncer do colo junto com a metástase, operamos a metástase, depois operamos o colo, ou fazemos tudo junto? O que você indica para os teus clientes? Pois é. É difícil, hein? Então, essa é uma realidade cada vez mais frequente e é uma realidade, Nelson, que nunca pode ser decidida de uma unilateral. Esse não é um caso para ser decidido pelo oncologista, nem pelo cirurgião, nem pelo radioterapeuta, nem pelo radiologista. Tá? Todos os profissionais devem sentar numa mesa e decidir qual a melhor estratégia para esse paciente. Então, não tem um plano definido para essa situação. Tem pacientes, por exemplo, que tem um tumor do reto que não está dando sintoma, mas o tumor do fígado é muito grande, né? Então, eu preciso fazer quimioterapia para o tumor do fígado reduzir. Aí depois eu opero o fígado. Aí por último eu posso operar o intestino. Chama estratégia reversa, tá? Ou então eu posso adotar a estratégia clássica. Por exemplo, eu opero o tumor do intestino, já que ele está com muito sintoma, ele está com sangramento, enfim. Depois eu faço a cirurgia do fígado, depois eu faço quimioterapia, tá? Então cada caso é discutido individualmente, né? E geralmente numa reunião multidisciplinar com vários profissionais, né? Ou seja, bom senso sempre. Ainda bom senso continua. E a união das equipes é fundamental. A experiência, tá? E tem que ser gente experiente. Experiente. Não é para qualquer um isso. A brincadeira é para gente grande. Eu estou te provocando, né? Então vamos lá. Tá tranquilo. Cirurgia, eu que adoro cirurgia minimamente invasiva, né? E tinha muita discussão, né? Cirurgia aberta, você tirava a mão de gânglios, depois veio a laparoscopia, depois muitos trabalhos confirmou que era a mesma coisa, e depois o terceiro tempo veio a história da robótica. Eu adoro robótica, comecei cedo nisso daqui, e eu acho que eu vou falar minha opinião, então eu posso falar. A robótica serve para alguns tumores, talvez de reto, que me ajudem a preservar a inervação e evite ter menos lesões. Mas para a maioria dos tumores, uma laparoscopia está muito bem indicada. E cirurgia aberta, eu acho que eu faria numa situação de emergência e numa oclusão. Sim. Estou errado? Concordo com você plenamente. Esses são conceitos que são já bem estabelecidos, né? Tumores de reto, por exemplo. Tumor do reto, para entender, né, é um tumor que ele fica numa cavidadezinha muito pequena e muito difícil manipular aquilo com as mãos. Você está falando coisa de cirurgião, hein? Isso é bom. O espaço é pequeno para entrar lá, né? Isso, exatamente. Imagina você entrar lá, né, meio que apavorado, meio sem experiência, e você vai lá e corta o nervinho que faz com que o paciente perca a ejaculação, por exemplo, né? Ou corta o nervinho faz com que o paciente
tem alguma disfunção, né? Então, alteração da bexiga, por assim, exemplo, né? Então, o robô, aparentemente, para essas situações, para pacientes obesos, enfim, parece ser melhor do que as outras formas de cirurgia. E a cirurgia laparoscópica, basicamente, é a rotina hoje, né? A maior parte dos centros é disponível, enfim, não fica devendo nada para cirurgia acho que aberta. aparelhos são Full HD, a imagem é excelente, e com um cirurgião experiente vai bem, Exatamente. Eu, como clínico, espero um dia chegar aqui, né, Liboni, e falar que, olha, a gente vai dar pílulas para o paciente e não vai precisar operar, né? Mas daqui 50 anos talvez a gente... Espero eu já estar aposentado, viu? Exatamente. Bom, qual o tema? Vamos supor, eu operei o doente, mandei para ti, nós estamos acompanhando junto, e aí a gente brinca com todos os pacientes, quando você opera um tumor, ele casa com o cirurgião e com o oncologista. Exatamente. Quanto tempo dura esse casamento? É o tempo de acompanhamento. Quando o paciente chega para mim, depois que você opera, enfim, e a gente faz alguns meses de quimioterapia, e a primeira coisa que o paciente me pergunta é: tô curado ou não tô, doutor? Eu falo: olha, sua chance de ficar curado é de 90%, mas eu tô curado ou não tô? Não posso te dizer isso ainda, tá? Depois que o tumor é descoberto, né, a gente deve acompanhar o paciente pelo menos por 5 anos, né, com exames de rotina feitos periodicamente. Esses exames podem ser feitos com exame físico e consultas, ou com exames de imagem, né, e exames de sangue também, que são os marcadores tumorais, de uma forma mais rigorosa, periodicamente, ou então só com exame físico e exames mais espaçados. Não há uma recomendação universal bem aceita com relação a isso. Mas o paciente deve ser acompanhado por 5 anos, né? Depois que o paciente fez o diagnóstico de um tumor de intestino, recomenda-se fazer uma primeira colonoscopia depois de 1 ano, né, para ver se não teve outra lesão que começou a surgir numa outra parte do intestino, né, que já esteja se desenvolvendo, tá? Então, operou, depois de 1 ano, uma colonoscopia. Não deu nada, aí você programa a colonoscopia para depois de 3, 4 anos ou 2 anos, depende da idade e dos achados que forem encontrados. Então, quer dizer, a partir de 5 anos para intestino grosso e reto, teoricamente, a gente pode ficar tranquilo. Mas claro que isso depende se o tumor é inicial, é um carcinoma in situ, se ele tem gânglios comprometidos, se ele tem metástase, muda um pouquinho Exatamente. Cada a caso é abordagem. um caso, exatamente. Tá? Depende da evolução. Da Por isso que é importante pegar, quanto mais precoce, melhor. Celso, a última pergunta, eu teria muitas outras perguntas para fazer, mas o tempo é escasso, né? Qual que é a novidade no campo oncológico, seja de quimio, radioterapia? O que você hoje tem visto aí, você que é um médico de ponta aqui no Brasil e mundialmente falando? Me fala. Muitas novidades a gente tem tido na maior parte dos tumores, e tumor de intestino não fica atrás, né? Tumor de coloretal não fica atrás das novidades, do desenvolvimento, da tecnologia e da ciência, né? Com relação ao reto especificamente, nós estamos mudando nossa visão, então nós estamos deixando, eventualmente, a gente vai deixar de operar alguns pacientes que o tumor regride com a quimio-rádio, tá? Recentemente, nessa ASCO, nós tivemos uma estratégia muito interessante que cai como uma luva nessa situação de pandemia, por exemplo, que foi mudar o tratamento, avaliar a mudança do tratamento do tumor de reto. Habitualmente se faz um tratamento de reto com quimio-radioterapia durante 5, 6 semanas seguidas, né, de tratamento. 1 mês e meio dura desse tratamento. Todo dia o paciente vai e volta para casa para tomar radioterapia, vai e volta para o hospital, né? E nesse congresso se avaliou uma outra estratégia, que em vez de fazer 5 semanas, se fazer isso tudo em 5 dias. E foi igualmente eficaz, tá? Então poupa, né, o paciente de se deslocar, diminui o tempo do paciente ocupar um aparelho, os aparelhos são escassos, né? Diminui o custo para a sociedade. Mesmo a radioterapia sendo mais forte, mais pesada, não teria problema isso para o paciente, que era uma discussão. Perfeito. A dose é equivalente, né? A dose é equivalente. Dose é equivalente, né? Tá. Então, 5 semanas está sendo substituído por 5 dias, encurtar. Imagina o paciente ir 5 semanas indo e voltando e ele ficar 1 semana só para fazer radioterapia. Então, provavelmente isso vai vingar no futuro, uma estratégia adequada. No campo do tratamento sistêmico, seja de quimioterapia ou agentes específicos, está tendo uma revolução também no entendimento do tumor coloretal, do câncer coloretal, né? E hoje a gente deve buscar aquelas mutações que eu falei, fazer um perfil molecular do paciente antes de começar o tratamento, porque tem novas drogas surgindo no cenário, né? Esse ano especificamente nós fomos aí contemplados com um estudo bastante importante na ASCO, que é o Congresso Americano, que aconteceu de forma virtual por conta da pandemia, né, que avaliou basicamente a imunoterapia para o câncer coloretal, né?
a imunoterapia para o câncer coloretal estava delegado à segunda, terceira linha, num cenário mais distante, e agora esse estudo avaliou que a imunoterapia é eficaz, é benéfica e cursa com muito pouco efeito colateral em linhas precoces, na primeira linha. E por que a gente não começa? A pergunta agora é de cirurgião para oncologista. Por que vocês não começam com isso de cara? Para quem tem metástase, você diz? Ou para quem não tem? A gente só não começa hoje no Brasil porque não está aprovado ainda. Tá? Então nos Estados Unidos deve ser aprovado. Tá? Então esse congresso mostrou que é eficaz. O próximo passo agora são as agências aprovarem. Então a gente tem uma evidência de um estudo fase 3 que mostrou que a imunoterapia é melhor do que a quimioterapia para quem tem uma característica molecular. Não são para todos os pacientes. Isso é importante ressaltar, que são para uma população muito pequena de pacientes que tem um quadro chamado instabilidade microsatélite. Então você faz uma análise no tumor, uma imunistoquímica simples, tá? E detecta se esse paciente é candidato ou não à imunoterapia. Então muitos pacientes chegam para a gente querendo tomar imunoterapia. E isso não é adequado. A imunoterapia não é para todos os pacientes, é para uma população selecionada que tem algum marcador que mostra que a imunoterapia pode funcionar. E quando ela funciona, é muito favorável, é muito benéfico. Né? Então, isso dá o perfil molecular do paciente antes de começar o tratamento. Tá? E outras drogas que são direcionadas para mutações específicas do tumor. Então, antes eu fazia uma quimioterapia como uma oxaliplatina fluoracil, uma quimioterapia, entre aspas, genérica, que pega todas as células, né? E hoje a gente tem drogas específicas que pegam apenas aquelas células que têm aquelas mutações que o tumor carrega. Né? Então a gente está caminhando para medicina personalizada, né? Que bacana. E a gente consegue personalizar analisando o painel de mutações que aquele tumor tem. Né? Isso é importante, né? Bacana, hein? Olha, quanta coisa jóia, bom para os pacientes, com tanta gente estudando esse assunto. Fantástico. E eu queria te agradecer, Celso, assim, de você ter vindo, uma simpatia, sabe muito, né? Obrigado, falo, eu que quando agradeço. você sabe muito, Imagina. A conversa sai gostosa e fluida, né? Obrigado por você ter vindo, viu? Obrigado. Vou te convidar mesmo. outras vezes para você vir aqui comigo, viu? Fico à disposição, será um prazer. Então tá bom, um abraço. Obrigado.